vai construir um ambiente de favor, um ambiente de graça. Por que nós vamos ver isso? Porque esse ambiente de favor, ele tem tudo a ver com a igreja. Esse ambiente de favor tem tudo a ver, de graça, tem a ver com cada um de nós que pertencemos ao reino de Deus. Somos do reino de Deus, promovemos o reino de Deus. Em Gênesis, ele encontra com seus irmãos já no capítulo 42 de Gênesis. Mas eu quero ler a partir do verso 1. Pode projetar na NVI, Gênesis 45, a partir do versículo 1. Eu vou colocar aqui, que eu acho que não tem aqui. Gênesis, isso. Eu vou pedir, vamos ficar só nesse capítulo, eu vou só citar versículos, então só vou pedir me ajuda aí a pregar lá em Angra, lá é assim, as meninas do mídia lá, eu vou falando, são gigantes nisso daí, glória a Deus. Então José encontra com seus irmãos no capítulo 42, mas só no 45 é que ele vai fazer essa revelação aqui, que nós vamos ler nesses primeiros versos. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: faça sair todos os servos ali egípcios que estavam com ele naquela sala, inclusive interpretando para os seus irmãos, porque ele não falava com os seus irmãos na língua dele, porque ele não estava, até então, ele ainda não se mostrou para eles, não se revelou para eles, não falava com eles a língua dos seus irmãos. E aí, faça sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Versículo seguinte, 2. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Mais um verso. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder. Não conseguiam responder. Eu vou também estar abrindo aqui, para me ajudar nessa leitura desse texto. Eles ficaram pasmados com o que José tinha falado com eles. Nós vamos olhar para esse momento, onde esses irmãos de José não tinham motivo nenhum para receber o que receberam. Pelo que eles fizeram, eles não teriam motivos para receber o favor. Eles teriam sim condições, e era justo eles receberem um castigo pelo que eles fizeram com José. Se há alguém aqui no nosso meio que não sabe nada sobre José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Antes disso, eles queriam matá-lo, jogaram numa cova, depois acharam que ele poderia ser uma mercadoria, e ele tinha tudo para estar morto, ter sido exilado para outro país como escravo, mas Deus era com ele, e a história dele mudou. E agora, passado muitos anos, ele jovem com 17 anos, aconteceu isso com ele, quando agora ele encontra com seus irmãos, depois de muita coisa que aconteceu, ele é o governador do Egito, e os seus irmãos estão passando fome, porque havia fome na terra, então eles precisavam de José. José ali poderia ter tratado esses homens, esses seus irmãos, no mínimo com desprezo, ou então castigá-los, que seria algo natural, seria o normal, mas ele fez algo diferente. O que ele fez de diferente foi tão marcante, que a história dele nós estamos lendo hoje. Eu quero orar com você agora, rapidamente, para esse momento da palavra. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, em Tua presença, Senhor, nós nos voltamos a Ti em oração, por ler a Tua palavra. Ao ler a Tua palavra, nós já somos abençoados. Nós Te agradecemos, ó Deus. A minha oração é para que cada um aqui saia impactado com as revelações da Tua palavra, com os comentários que faremos acerca delas, porque sejam todos eles debaixo da Tua direção, do Teu Espírito Santo. Fala a cada um, eu te peço, que nesse ambiente estejam corações abertos para a Tua palavra, e todo o intento do mal contrário a este momento caia por terra, bata em retirada, que neste lugar, Senhor, essa palavra seja fixada, ó Deus, germine e gere frutos para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço mais uma vez, usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus, amém.
José, depois de ter feito testes com esses homens que tinham feito tanto mal para ele no passado, traz uma ação, começa com uma ação que eles, ou qualquer um outro humanamente, não esperava dele. Uma ação de contrário a todo o desprezo que ele poderia ter dado para ele. Ele vai manifestar a graça. Fala comigo, manifestar a graça. E graça é favor imerecido, ou seja, justamente porque não merece, é que você tem essa bênção do Senhor, essa bênção de alguém que está fazendo algo para você que não é pelo teu mérito, e ele cria ali com isso, com algumas atitudes, ele compõe um ambiente maravilhoso, transformador. Aqui é uma senha de ambientes que você pode, que por isso que vamos olhar para essa construção desse ambiente, construindo um ambiente da graça, uma ambiência da graça. É como construir uma estufa para uma determinada planta que só nasce com aquela temperatura, com aquela luz, daquele jeito. Então tem que estar muito bem preparado. Tem transformações que só vão acontecer depois que nós criarmos a ambiência apropriada para gerar a mudança, a transformação, a vida, o renovo que precisa ser gerado. E aqui José, na sequência das suas atitudes, nós vamos falar rapidamente sobre elas, ele vai mostrar como é composto essa ambiência. Eu vou falar sobre como se compõe essa ambiência, e eu quero também falar das reações que essa ambiência promove. Amém? Você está comigo aqui? E aí na sequência do texto, e nós vamos aprender isso, porque nós vamos construir, se já não construímos isso, vamos programar isso. Você já viu alguns lugares que as pessoas falam assim, aquele ambiente, aquele lugar ali não é um ambiente bom, não. Quando você está falando isso, você necessariamente não está dizendo da estrutura física, você está dizendo de uma ambiência que te traz um peso. É como numa reunião, ou num almoço, alguém fala assim, aquela palavra que você falou, ficou um clima muito ruim, naquele almoço, naquele lugar. O que aconteceu ali? Alguém transformou aquele ambiente com uma palavra, com uma atitude, com um gesto, de alguma forma. Lugares onde são geradas coisas desagradáveis, é uma ambiência ruim, mas a ambiência da graça, ela é produtiva, ela é maravilhosa. E José, por ser um tipo de Cristo, nessas atitudes vai estar trazendo muita semelhança com o Senhor Jesus, e nós somos imitadores de Cristo, logo nós vamos aprender também com José, e não é que José fez o que Jesus fez e ponto, não, nós vamos olhar dentro do que nós podemos, nós vamos também fazer, há coisas que nós estamos no processo, estamos sendo trabalhados, mas Deus vai dar condições para que muito do que vamos falar aqui, você possa construir na tua casa, no teu trabalho, principalmente na igreja. Esse ambiente precisa ser gerado em nome de Jesus. A primeira coisa que ele faz para que esse ambiente exista, para que esse ambiente exista, ele libera o perdão. Não tem ambiente da graça onde não tem a liberação do perdão. O perdão é como um alicerce para o favor. Deus nos perdoa, por isso somos agraciados por Ele. A graça, ela precisa, para esse ambiente da graça ser gerado, é um ambiente onde pessoas são perdoadoras. Igrejas que não têm esse componente, fica deficiente na ambiência favorável. Então, a primeira coisa já está no texto, o fato dele se revelar a seus irmãos, perguntar pelos seus pais. Ele não está dizendo claramente, eu te perdoo, mas está subentendido pelas ações. Ele já encontra com eles lá no 42, faz alguns testes com seus irmãos, para depois prosseguir. O perdão ele já tinha liberado, porque ele já estava numa outra esfera. José já via toda a história que Deus tinha desenhado.
Então ele já estava liberado disso, por isso tinha prosperado, por isso tinha rompido. Deus era com ele tinha essa visão mais ampla. Talvez muitas pessoas tenham limite para perdoar, porque tem o limite e a dificuldade de ver num plano mais alto. Mas Deus é que nos sustenta, Deus é que nos levanta. Pela tua palavra, Ele nos coloca numa condição de ver certos ataques, certas situações, certas frustrações, certas decepções e problemas e lutas, numa esfera mais ampla, para a gente compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Aí agora José, depois de fazer teste com seus irmãos, algumas atitudes estão relacionadas a esses testes, e eu não quero ter aqui, não ter a sabedoria de trazer algo que você vai fazer sem o entendimento, promovendo algo que você precisa entender. Nos versos seguintes, nós lemos até o versículo 3. Eles não puderam responder, porque quando ele falou, sou eu, José, seus irmãos, meu pai está vivo, é como se fosse assim, você não matou a gente até agora, não? Porque eles já tinham voltado 2 vezes no Egito para comprar comida, porque ele preferiu fazer isso com eles, alguns testes e algumas coisas. E aí eles ficaram emudecidos. Sabe, irmãos, quando nós somos impactados com o perdão, com a graça, às vezes tem essas reações nas pessoas. Nós vamos falar um pouquinho dessas reações, mas primeiro só construir com você essa ambiência, rapidinho aqui. Perdão, primeiro componente do ambiente da graça. No versículo 4, nós vamos encontrar um outro componente desse versículo, desse ambiente, da construção desse ambiente. No verso 4, ele diz, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois para salvar vidas é que Deus me enviou adiante de vós. Então no versículo 4, ele já está trazendo aqui para nós um outro componente, que é a aproximação. Perdoa, mas reconcilia, se conecta, se abraça, se junta. Perdão é algo que depende de você, mas reconciliação depende do outro. O perdão é contigo, você pode liberar o perdão, mas aproximação, nós não somos chamados para ficar com a cabeça debaixo do pé de ninguém, não. Preciso que você entenda isso. Precisa entender certas coisas. E isso é um ponto muito importante desse texto, porque eu tô pulando algo que já aconteceu. José não fez isso sem antes ver se não havia mudança naqueles homens. Com todos os testes que ele fez, ele percebeu, agora vocês mudaram, não são mais tão assassinos, agora vocês se preocupam com seus irmãos, preocupam com seu pai, e coisas que ele preparou para que isso ficasse claro, e realmente ficou claro. Aí ele se revelou, aí ele se aproximou, mas mesmo assim já tinha liberado o perdão. Então no versículo 5, para a construção dessa ambiência, primeiro perdão, segundo, versículo 4, né? Aproximação. No versículo 5, nós já até lemos ele, e agora não se aflige, ele vai contar algo desse versículo 5 ao 8, vamos fazer a leitura, agora está aqui, eu vou ler aqui, irmão. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 6, já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Olha, ele está falando para eles coisas que estão por acontecer, coisas que Deus está fazendo. Continuando lá no versículo 7 até o 8, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Versículo seguinte, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. O que ele está fazendo com eles? Ele já tinha perdoado, tinha trazido para próximo, agora ele está trazendo revelação. Revelação é ver algo que você ainda não conseguiu enxergar. Mas o nosso Senhor Jesus, isso tem muita referência conosco, porque o nosso Senhor Jesus também, ele nos perdoa, se aproxima,
chama para perto. Quem está perto de Cristo aqui, que cada vez mais está perto do Senhor. E Ele também traz revelações, coisas que a gente não consegue entender, coisas que estão por acontecer. E é interessante que José está administrando uma crise nacional, uma crise daquele tempo, para aquele povo daquela época, uma crise alimentar, uma coisa complicada. E embora ele estivesse vendo tudo isso, ele mantinha uma conexão com Deus, ele mantinha seus sentimentos fortalecidos. Embora estivesse emocionado, ele tinha visão ampla do que estava por vir. Então ele trouxe revelação. A ambiência da graça, ela permite que faça com que você veja algo além. A ambiência da graça promovida num lar, onde tem perdão, onde tem aproximação, principalmente dos filhos. Há também revelação daqueles que conseguem ver longe. Quando um pai chega para o filho e fala assim: olha, meu filho, lá na frente vai acontecer isso, você vai precisar fazer uma faculdade disso, se você fizer isso, lá na frente vai acontecer isso, porque eles não conseguem enxergar. Mas quem promove o ambiente da graça, a ambiência da graça, ele está disposto a trazer aquilo que vai te proteger lá na frente. Quem está entendendo aqui nessa noite? A ambiência da graça. Aí, na sequência do texto, nos versos seguintes, versículo agora 9, ele vai trazer promessas e esperança para eles, porque a ambiência da graça também, ela é constituída não só de perdão, mas de aproximação, de revelação e de promessas. Jesus faz isso conosco, ele nos promete coisas para a nossa vida futura, porque olha o que o texto diz assim: volta depressa ao meu pai e digam-lhes assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Na sequência, no próximo verso: tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, tu e os teus filhos e os teus netos, as tuas ovelhas e os teus bois e todos os teus bens. Ele está falando de coisas que ele está prometendo que vai acontecer. Olha o que mais ele diz para os seus irmãos, para eles falarem. Nós estamos aqui falando, versículo 9 a 11. E eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. O próximo, isso, até o 11, desculpa. E aí aqui promessas, ele está trazendo para eles promessas, porque essa ambiência também traz essas revelações. Deus nos insere numa ambiência de graça, quando ele também nos promete uma moradia eterna. Eu vou para o meu Pai preparar lugar para vocês, amém? Tem promessa do Senhor para nós. E na sequência, agora no versículo 12, ele traz uma coisa maravilhosa, que é a identificação. Onde que ele vai falar com eles: olha, vocês estão vendo que com os seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Numa outra versão diz que estou falando na língua de vocês. Agora, ele está falando com eles na linguagem que eles entendiam, porque ele era da família. Sabe, irmãos, Jesus fala conosco. Embora estejamos todos aqui ministrando, nos cultos tem pastores ministrando, pregadores aqui ministrando, a palavra está sendo liberada, mas o Espírito Santo de Deus está falando na sua língua, está falando dentro do seu histórico, dentro do seu perfil, como você vai entender essa palavra. É assim que está acontecendo aqui. E a ambiência da graça, se você quer promover, você tem que saber falar com teu filho, tem que saber falar com a tua esposa, tem que saber falar com teu marido, porque essa linguagem apropriada, individualizada, preparada para isso, promove a ambiência da graça. Essa ambiência, ela deve ser promovida pela igreja, mas tem mais alguns componentes dessa ambiência que o texto mostra para nós. Há muitos outros, nós estamos aqui apenas falando desses que estão nesse texto. Promessas, identificação, no versículo 12, e no versículo, agora vamos pular 14, 15, ele vai mais uma vez falar de comunhão, de reconciliação. Eu vou até mais além, conexão. Ambiência da graça tem conexão. Isso te remete a alguma coisa? Tem gente em grupo de conexão aqui? Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando, e em seguida beijou todos os seus irmãos, chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com eles. Irmãos, quer ambiente da graça? É um ambiente onde as pessoas podem chorar uns com os outros,
onde pode haver um abraço de um pai com o filho, de um esposo com a esposa, de irmãos, igreja que não tem uns abraços de choro. Meu irmão, é algo maravilhoso. E eu vou falar das reações também. Eu estou falando dos componentes dessa ambiência. E aí essa reconciliação, volto a ressaltar, perdão é com você tem que liberar. Mas reconciliação não depende só de você, depende do outro também. Ok, vamos lá. Agora, mais um componente. Presentes, versículo 22. Dá uma puladinha para a gente, versículo 22. E a cada um deu uma muda de roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. Presente. Sabe o que quer dizer presente? A palavra dom quer dizer presente. O que eu estou trazendo aqui para você? Que a ambiência da graça que o Senhor Jesus promove para nós, ela é poderosa para nos perdoar, para nos aproximar, para revelar, para trazer promessa. Por isso que a ambiência da graça ela é maravilhosa, ela é poderosa. E ela também traz para nós dons. Deus dá os seus dons, dá os seus presentes. Eu tenho certeza que você tem recebido presentes do Senhor. Dons, habilidades, inclusive para fazer a obra dele. Amém? Quem tem recebido dons do Senhor aqui? Certamente você tem os dons do Senhor, os dons do Espírito Santo de Deus. O que mais tem no versículo 23 agora, nessa ambiência? E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor que havia no Egito, e 10 jumentos carregados com trigo, e pão, e provisão para a viagem. Embora tenha dons presentes, mas tem provisão para a sua necessidade. A ambiência da graça promove provisão. Não existe ambiência da graça sem a provisão da parte de Deus. Ele não só te chama, Ele não só te perdoa, Ele só não te cobra e te exclui ou te pune, não. Ele te perdoa, Ele traz essa aproximação, traz promessa, fala na nossa língua. Ele também nos dá esperança, nos dá presente, nos dá dom, e Ele também nos dá provisão. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque Deus tem provido o seu povo, tem trazido provisão. E o que mais agora, para encerrar esse ambiente de graça, aqui no texto, só aqui no texto, no versículo 24, lemos o 23, depois pediu-lhes os seus irmãos, despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho, porque o ambiente da graça é composto por cuidado e conselhos. Nós, como igreja, servos do Senhor, do reino do Senhor, nós somos aqueles que promovem a ambiência da graça, a ambiência do favor nas nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos sociais, ajudando, aconselhando, se preocupando, porque ele conhecia os seus irmãos. Ele falou assim: briga no caminho não. Sabe que Jesus, embora Ele nos ame, nos perdoe, nos trate com filhos, Ele ainda nos aconselha. Por isso que o Espírito Santo de Deus está em nós e nos ajuda a lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem nos dito. As setas, as placas que Ele tem apontado: não faz isso não, esse não é o caminho não, vai pelo caminho. Cuidado e proteção promovem a ambiência da graça, ambiência da graça. Agora eu preciso dizer que tudo isso que lemos, Jesus age em nós. Você tem visto a ação de Deus na sua vida nesses aspectos? No perdão do Senhor? Você tem visto na sua vida a revelação do Senhor, os dons, o cuidado, a esperança, o próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, falando no seu íntimo, de uma forma que ninguém consegue dizer, mas Ele expressa para você verdades. E aí agora eu quero encerrar, já caminhando para o final, mas ainda tem muita coisa, a gente fala isso para você ficar mais um pouquinho acomodado. Eu vou falar das reações, tá, irmãos? Reações ao ambiente da graça. Você entende que foi construída uma ambiência aqui. Poderia ter sido diferente. Por isso que eu quero que você entenda aqui comigo, que José poderia falar assim: isso aí são aqueles vacilões lá que fizeram isso comigo. A história dele não estava aqui. Faz o seguinte, não vende nada para ele não, deixa esse povo morrer de fome. Eu vou arrumar um jeito de trazer meu pai, se estiver vivo, vou mandar investigadores. Quero nada com esses vacilões, não. Mas ele não agiu assim. Ele agiu com graça. E porque ele agiu com graça, promoveu toda uma ambiência, impactou esses homens.
não só eles, mas os que estavam perto, porque a ambiência da graça, ela promove reações a todos que estão diretamente envolvidos com ela. E aí eu quero me dirigir às mulheres que foram no retiro, mas também aqueles que estão envolvidos indiretamente com ela. Sofrerão, vão experimentar, vão agir, vão ter reações ao ambiente da graça que vocês foram inseridas. Vocês estão comigo aqui, amém? Vocês vão ver isso acontecer, porque no texto está aqui também, nós vamos ver, e você vai entender facilmente que isso é muito possível, sim, muito possível. Reações à ambiência da graça. Vamos olhar nos 4 grupos de pessoas que tem aqui nesse texto. No texto tem José perdoando, né? Quem? Seus irmãos, mas tinha também no contexto ali os servos de José. E tinha também Faraó. E tinha uma última pessoa, a 4ª pessoa, o seu pai, que o texto fala. E eu quero rapidamente falar com vocês sobre isso. O primeiro personagem, primeiro grupo que ficou impactado com essa atmosfera de favor e teve as suas reações, nós vamos ver, vamos falar sobre os servos de José. E para falar sobre os servos de José, eu vou ter que ler o versículo 16, os irmãos vão projetar aqui para a gente, o versículo 16. Você viu que a gente começou no 1, já está lá na frente. Eu estou voltando aqui só nesse versículo para você entender que no meio de toda aquela ambiência de favor, dele abraçar, de chorar, no 15 ele estava chorando com seus irmãos. Ele agora no versículo 16, a Bíblia vai relatar que naquela ambiência ali, naquela situação toda, se ouviu do palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado. Olha, eles sabiam que eram irmãos, eles sabiam da história, eles sabiam do que estava acontecendo, porque houve todo um teste envolvendo esses servos. Então imagina, eles tinham ali, não tinha internet, mas tinha a comunicação paralela, e falando, não tinha WhatsApp, mas eles sabiam, olha, o que está acontecendo? Por causa do choro, foi tão alto que se ouviu lá na casa de Faraó. E agora, quando que eles tinham chegado, e o Faraó e todos os seus conselheiros, o que aconteceu com eles? Se alegraram, porque o ambiente da graça, ele promove reações e mudanças em pessoas que estão próximas. As pessoas ficam alegres em ver o perdoado e o perdoador andando juntas, quando sabem da história. Elas veem essa cena, a gente vê muito em filme, mas depois a gente se emociona, no filme faz muito isso, né? Tem aquela situação toda, e depois vem um perdão, mas aí depois a gente entende, mas é ficção. Mas quando você vê na vida real, você se alegra quando um casal restaura o casamento. Nós devemos nos alegrar, na igreja tem que haver essa alegria, principalmente em nós, mas no mundo também ver restauração de famílias, as pessoas que se voltam para Cristo, e há uma mudança, eles foram inseridos no ambiente da graça, aquela família, e houve ali um perdão, houve mudanças na vida deles, eles se reaproximaram, a ambiência da graça foi construída. E aí essas pessoas, por onde eles passam, dependendo das pessoas, lógico, vai gerar reações, mas há possibilidade de gerar reações naqueles que também veem isso com alegria, gera alegria. Um outro personagem aqui, que é o Faraó. Faraó também no versículo, agora lemos o 16, 17 e 21, vai ficar incomodado com isso, porque, meu irmão, sabe aquela contaminação, aquela coisa, que foi promovido algo ali, e ele está ali distante, ele ficou sabendo lá na casa do Faraó, ouviu-se o choro, e eles ficaram sabendo, eles ficaram alegres, mas Faraó fez algo a mais, porque a ambiência da graça promove reações, e aí agora, esse Faraó se mostra abençoador. É como se José estivesse abençoando seus irmãos, fazendo as coisas que ele queria fazer, dando presentes, aconselhando, chorando com eles. Aí de repente, o faraó aqui falando, mandando. Aí então disse Faraó a José. Eu fico impressionado, eu queria estar nessa cena, porque aquela situação toda, Faraó resolve abençoar também. Não, eu quero fazer alguma coisa. E isso é reação da graça, é essa promoção que a igreja precisa gerar. Quando esse ambiente está preparado,
As pessoas entram num lugar que tem uma ambiência da graça, porque tem perdão, tem aproximação, tem choro, tem abraço, tem comunhão, tem promessa, tem esperança. As pessoas, quem pode, vai querer de alguma forma fazer algo com isso. Olha o que Faraó fez aqui. Diga a seus irmãos, ele está falando para José, fala para eles, fala para os seus irmãos, que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã. Pode passar, até o 21. E assim, não, estava no 17, né? Aí eu falei até o 21. E retornem para cá, vocês vão para lá, mas volta para cá. Traz seu pai, sua família, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito. E vocês poderão desfrutar da fartura dessa terra. Ele já tinha delegado autoridade a José para fazer muita coisa, mas nem tudo. Olha o que ele começa a falar, ele confirma. Mande-os também levar, fala comigo, carruagem. Carruagem. Por que carruagem? Porque carruagem, meu irmão, era o top do top naquela época. O Egito se destacou por causa disso. Você vai ver na saída do povo do Egito, 400 anos depois, que os carros de Faraó, tem até música, né, dos carros de Faraó, era uma coisa assim, era novidade. Era o Elon Musk da época. Era o que isso? Carro, uma coisa, sabe, inusitada. As carruagens, meu irmão, era um troço de louco. Quem é que tinha? O Egito tinha. O Faraó era dono. Você vê que José não fez isso. Não deu para eles carruagem, mas o Faraó mandou. Não, vai ter carruagem para eles do Egito, para trazer suas mulheres, seus filhos. Olha o cuidado com a família, seus filhos, seus pais. Pode continuar no 20. Mande-os também, não se preocupe com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Continuando, 21. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagem, fala comigo, carruagem. Como o Faraó tinha ordenado, quem mandou foi Faraó. E também mantimentos para a viagem. Essas mudanças que acontecem quando as pessoas estão próximas, e de pessoas que podem, se nós tomarmos esse entendimento de viver um ambiente da graça na nossa família, na nossa casa, na igreja, promover esse ambiente de alguma forma no nosso trabalho, onde for possível haver a promoção dessa ambiência, vai gerar mudança no teu entorno, meu irmão, vai no teu convívio social, no teu prédio, no seu condomínio, na escola, porque é comovente, é contagiante, a pessoa que está abençoando o outro que está sendo abençoado e você está participando daquilo, ou está vendo de alguma forma, você se sente também meio que no desejo de querer fazer algo naquela situação, leva outros a desejarem o mesmo. Você, quando promove o ambiente da graça, você influencia, carrega, puxa pessoas para essa ambiência. E essa é a chamada da igreja, para atrair pessoas para fazer, porque nós estamos promovendo essa ambiência da graça. E agora, quem já viu um vídeo, se você não viu, depois procura lá no YouTube, você pode colocar assim, vídeo não precisa botar vídeo, né? Põe assim, o psicopata que chorou ao ser perdoado. Se você não viu esse vídeo ainda, é um camarada que matou não sei quantas mulheres, pegava as meninas, levava para um lugar, matou um monte, mais de 50 mulheres, foi condenado à prisão perpétua, mas no julgamento que teve, foi chamado lá, assim, familiares, e as mulheres começavam a falar, a praguejar, a falar mal do cara, e o cara lá insensível, psicopata, não tem sentimento. Aí vem uma pessoa que serve a Deus, e ele falou assim, você está me desafiando a fazer algo mais difícil da minha fé, mas eu te perdoo. No vídeo você vai ver, e isso está trazendo muitos comentários, o psicopata começa a chorar. Sabe por quê? Porque o ambiente da graça promove reações, promove mudanças. Você vê que Faraó começa a fazer isso, e a igreja, meu irmão, tem essa missão na terra, de promover a ambiência da graça. Nós cantamos, venha o teu reino, nós declaramos, venha o teu reino. O reino de Deus é composto de graça, e essa composição da graça exige perdão, e entre aqui tudo que já falamos. Agora eu vou falar rapidinho da reação dos irmãos de José, os mais envolvidos, os culpados, os que deveriam ser penalizados. Os irmãos de José, eles eram esses devedores. No versículo 3, não precisa nem projetar, a gente já leu, eles ficaram mudos, porque
quando você recebe o impacto da graça sobre a tua vida, não tem nem resposta, mas eles tiveram que continuar mostrando o reflexo dessa ambiência. Por quê? Porque José deu uma missão para eles. Qual era a missão? Vai lá e traz o nosso pai. Só que tem um detalhe. Tinha muitos anos que eles tinham deixado na mente do pai deles uma narrativa. De quê? Que José estava morto. E agora? Imagina esses homens no caminho. Como é que você vai falar com o nosso pai lá, Jacó, hein? A gente falou, que falou que o animal morreu, né? Pegamos a roupa com sangue. Mas como é que nós vamos fazer? A Bíblia diz que eles foram no caminho, eles continuaram, mas eles agora não eram mais os mesmos, porque eles foram atingidos por uma torrente de graça, de favor. Eles estão tão impactados, como essas mulheres estão, que eles não, eles estão dispostos a corrigir coisas do passado, coisas que ficaram pendentes. Eles estão dispostos a falar a verdade, a reconstruir, a transformar, a agir diferente, porque a graça sendo liberada, o favor sendo liberado, a ambiência do favor e da graça, que é composta de muitas coisas, sendo liberada sobre a nossa vida, vai nos fazer agir e reagir de formas impactantes na vida de outras pessoas, que não esperavam da gente isso. E aí agora esses homens vão ter que falar com seus pais, e vão ter que ir além das suas limitações. E agora eles se aproximam da casa. Nós vamos ler o texto, que eles não foram só perdoados, nós já vimos que eles foram agraciados com muito favor. Eles estão voltando, meu irmão, com carruagens do Egito, com muita coisa, provisão que foi abençoado para eles. E eu quero que você entenda que esses homens só foram capazes de prosseguir porque eles não estão só com o perdão. Embora eles estivessem com o perdão, seria o suficiente, mas talvez isso ia gerar uma dificuldade. Mas eles estão com provisão, com palavras, com conselhos, com promessas, com expectativas novas. Isso impulsiona. É isso que Jesus faz com a gente. Ele nos traz promessas, nos traz provisão, nos traz revelação para nos impulsionar. Sabe, irmão, só não avança na graça quem ainda não entendeu a dimensão do poder que é a graça de Deus, o tamanho da dívida que nós tínhamos. Mas o nosso Deus libera o seu favor, a sua graça, a despeito de todas as nossas limitações, de todas as nossas dificuldades, falhas e limitações, qualquer que seja. Ele nos perdoou antes, Ele nos perdoou antes mesmo, Ele morreu por nós antes mesmo. Você tem vivido esse favor da graça de Deus, amados? O favor da graça de Deus. E aí eles vão chegar em Jacó, e aí ele vai ter a reação. E eu encerro aqui com esse último personagem, Jacó. Esses homens chegaram no versículo 25 para falar com o pai deles, do Gênesis 45 mesmo, e assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. Eles foram, pode passar. Eles deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. Coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. E aí vai precisar que você, se você não conhece, por favor, queira conhecer a história de Jacó. Ele viveu numa vida de engano, não só dele para outros, mas uma vida de ter sido enganado. Ele foi enganado pelo seu tio, foi enganado por uma de suas esposas que escondeu ídolos, foi enganado pelo seu tio, pela sua esposa, pelos seus filhos o enganaram tanto tempo, e agora eles tiveram que vir falar com ele, a gente enganou o senhor, a gente falou mentira, ele não tinha morrido não, porque eles tiveram que falar que está vivo. Então aquele homem que viveu toda aquela ambiência de engano agora, ele está diante de palavras que foram ditas por pessoas que um dia disseram: olha, teu filho está morto, o nosso irmão morreu. E dentro dessa ambiência de engano, ele não conseguiu aceitar, ele ficou sem acreditar neles. Mas, quando Deus quer promover a ambiência da graça, e quando Deus promove essa ambiência da graça, Ele toca em faraós, para que você atinja o seu objetivo com a mensagem.
Ele toca em Faraó, ele muda realidades. Essas carruagens têm um simbolismo. Porque agora, no versículo seguinte, vai acontecer algo. Que o versículo vai dizer, no próximo versículo. No versículo, nós lemos 26, 27, né? Mas quando eles relataram tudo que José lhes dissera, os filhos contaram tudo para o pai, o que José falou. Vendo Jacó, seu pai, você viu que no versículo anterior não estava acreditando. As carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu espírito reviveu. Ele estava diante de palavras, mas ele viu aquilo que eu te falei, era o ápice do momento. Só pode ser Deus para fazer isso. Esse Jacó, esse homem, a Bíblia fala para nós, pode deixar o versículo ali, a Bíblia fala para nós, as carruagens que José enviaram para buscar, o seu espírito reviveu. Olha o que acontece com esse homem, Jacó, mas depois que contaram tudo, vendo, fala comigo, Jacó, vendo as carruagens, não, só isso, eu só queria que você repetisse Jacó, ele viu as carruagens, e ficou, olha agora comigo, por que eu pedi para você repetir só Jacó? Para você entender o que a Bíblia fala para nós nessa noite. Pode passar o próximo versículo. E Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que Deus promove ambientes da graça na vida de pessoas, para que elas venham impactar pessoas, e o que for necessário, as carruagens que forem necessárias, para fazer com que um príncipe que está dentro de pessoas lá fora, sejam levantadas e gritem, Jesus vive, eu quero vê-lo, eu quero ver esse Jesus. Tem um monte de gente aí fora frustrado. Jacó, a palavra Israel quer dizer príncipe de Deus. Agora não é mais o Jacó que está falando. Depois que ele viu as carruagens, algumas coisas mudaram dentro dele. Ele só não acreditou mais nas palavras que estavam sendo ditas. Ele começou a ver carruagens. Eu quero chamar pessoas aqui nessa noite que ainda não estão atentas às carruagens que Deus está enviando, coisas que Deus está movendo.